Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 84. Livro dos Salmos, Salmo de número 84. O livro dos Salmos está no meio da Bíblia, facinho de achar, Salmo de número 84. Enquanto você vai abrindo, mantenha a sua Bíblia aberta, eu queria reforçar com os irmãos algo que é muito comum neste período que nós estamos vivendo. Sempre que estamos nos aproximando no final de mais um ano, de alguma forma, ainda quem não é muito focado em datas, percebe que um novo ciclo está chegando enquanto um ciclo antigo está se fechando. É natural, né? Nós somos guiados por ciclos, né? Esperamos o pôr do sol para chegar à noite, esperamos a noite para que venha um novo dia, então é natural que os ciclos aconteçam nas nossas vidas. Então, estamos nos aproximando do fim de mais um ano. Se você não percebeu, faltam apenas 2 dias, né, para encerrar 2024. E geralmente a gente fica pensando assim, esse ano foi bom ou esse ano foi ruim? Na verdade, todo tempo Deus é bom para conosco, independentemente das circunstâncias. E é claro que nós enfrentamos tempos mais fáceis e tempos mais difíceis. Mas nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós sabemos bem que o céu ainda nos aguarda, mas que nós não estamos lá ainda. Portanto, estamos numa arena de guerra, numa batalha, e nosso principal foco é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E entre as situações que talvez o final de mais um ciclo, né, e o início de outro nos provoque, são as reflexões a respeito da nossa própria vida. Como nós nos comportamos neste ano a respeito de várias áreas das nossas vidas. Nós poderíamos dividir essas áreas na área espiritual, podemos também pensar na nossa família, podemos pensar como fomos como maridos, como esposas, também como fomos como pais e também como fomos como filhos, né? Mesmo aqueles que já são casados continuam sendo filhos, né? E a honra aos nossos pais deve permanecer. Então, os casados talvez possam refletir quantas vezes foram visitar seu pai, sua mãe, quantas ligações fizeram, né, se estão demonstrando cuidado e honra para com eles. Observe, então, que a nossa vida tem uma amplitude enorme, né? Como foi um ano para nós na nossa área de trabalho profissional, como foi na área financeira, como foi também nos cuidados com a saúde, né? Geralmente esse é um período muito comum em que as pessoas prometem fazer regime, dieta, entrar na academia e coisa desse tipo, né? Algumas até dizem assim, não, até o dia 31 eu não prometo nada, né? E a partir de janeiro, aí sim eu vou começar aquela dieta, vou começar aquele regime e tal. Bem, é sempre um tempo de resoluções. Talvez, por exemplo, com relação à vida devocional, você tenha falhado na leitura da palavra, na oração, né? E seja um tempo, então, de reflexão para corrigir essas questões. Talvez você tenha, na luta contra o pecado, não resistido até o sangue, como diz o autor aos Hebreus, né? Você fraquejou em alguma área e precisa corrigir. Também como foi o ano na relação do seu compromisso com a igreja, né? Na vinda aos cultos, na participação, desenvolvimento de ministério, né? Que também é muito importante. Enfim, se a gente colocar num caldeirão, dá muita coisa para a gente refletir. Ou nós podemos simplesmente romper mais um ano e seguir como se nada tivesse acontecendo. Bem, eu não sou muito de ciclos, mas é natural que nesse período a gente faça algumas reflexões. Eu queria então refletir com você a respeito daquilo que é a base, mas a base mesmo, o fundamento para que todas as outras coisas sejam reorganizadas na minha vida e na sua vida. Eu me refiro à nossa relação pessoal com Deus. Essa é certamente a área mais urgente
Essa é a área mais importante, a área mais fundamental que eu e você precisamos colocar em ordem na nossa vida. E para isso eu escolhi o Salmo de número 84, que é um salmo dos filhos de Corá. Eles fazem isso para o mestre de canto, assim como o texto de Abacuque que nós lemos, né? Faz para que ficasse registrado para ser didaticamente usado pela igreja do Senhor. E diz assim então a palavra do nosso Senhor: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós te bendizemos por tua palavra e te pedimos que nesse instante o Senhor nos fale ao coração por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os filhos de Corá eram descendentes de Arão que foram selecionados pela ordenança do Senhor para terem os cuidados com o templo, com a adoração, com o culto do Senhor. Haviam outras descendências de Arão dentro da tribo de Levi, que eram responsáveis por outras tarefas, e eles se destacam, embora o texto não nos diga quem foi especificamente, talvez tenha sido um salmo feito em conjunto, né, composto em conjunto, mas eles então eram homens dedicados ao templo, à adoração, e aqui então eles revelam o amor que eles tinham pelo templo, pelo tabernáculo do Senhor. Nós sabemos bem, irmãos, que Deus se manifestou na antiga aliança de várias formas. Uma delas foi no tabernáculo. Se os irmãos lembrarem bem, Deus nunca precisou, claro, de um lugar específico para habitar, pois nem os céus dos céus são capazes de contê-lo. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Deus não habita aqui, por exemplo, e quando nós fechamos a porta, ele fica nos esperando até o próximo domingo. Na verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, diz Estevão, né? E ele não é servido por mãos humanas como se disso precisasse. A verdade é que Deus, na antiga aliança, se revelou em alguns lugares específicos, e nós podemos lembrar, por exemplo, que Deus estava com José quando José estava no calabouço, que Deus estava com José quando José estava na casa de Potifar, né? ou no Egito, Deus estava com ele e o fez prosperar. Depois, na casa de Potifar, Deus estava com José, o fez prosperar. Quando José foi colocado injustamente na prisão, Deus estava com José também, e assim sucessivamente. Deus não precisou de um lugar específico para se manifestar. Em alguns momentos ele se manifesta
em locais específicos, mas não fica limitado àquilo ali. Nós podemos lembrar, por exemplo, da manifestação de Deus a Moisés no meio da sarça de fogo que ardia e não se consumia. Mas também com Josué, ele se manifestou num monte, quando Josué foi orar ao Senhor e teve uma visão do príncipe de Deus, do exército do Senhor, que era o próprio Deus. Tanto em Moisés quanto em Josué, o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Mais na frente, nós vemos então Deus estabelecendo um tabernáculo, né? Depois de Moisés, ou com o próprio Moisés, estabelecendo um tabernáculo que era móvel. Enquanto o povo andou até a terra prometida, o tabernáculo era levantado e depois era derrubado para ser posto em outro lugar, e ali Deus revelava a sua glória. Até que chegou o tempo, né? Nós lembramos bem da história de Davi, que Davi disse: eu tenho um palácio para habitar luxuoso, mas a arca da aliança do Senhor fica andando de lugar em lugar. Então decidiu fazer um tabernáculo, um templo, né, para adoração do Senhor. Mas a verdade é que, mesmo tendo Deus derramado a sua glória, né, a Shekinah, naquele local, ficava muito claro que Deus não estava limitado àquele local. E na nova aliança, nós vemos então o evangelista João falando a respeito de Jesus, dizendo o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o termo habitar é o termo tabernáculo, né? Se nós pudéssemos pegar a palavra, a gente poderia dizer que o verbo tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Jesus é a própria casa de Deus. O apóstolo Paulo diz que nele habita toda a plenitude. Mas o mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá na frente que a igreja é a casa de Deus, que nós somos o povo de Deus. Isso significa então, irmãos, que Deus habita em nossos corações e nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Portanto, nós não precisamos mais de um lugar específico para adorar a Deus. Nem mesmo precisamos chamar Jerusalém de Terra Santa, pois, na verdade, a Terra Santa é a igreja. Nós somos a Terra Santa de Deus. Antes de nós pensarmos em algum lugar santo, né? Algumas pessoas até quando tem o costume de vir para a igreja, diz assim: ali é um lugar santo. Lembre que a santidade está em você e que nós devemos ser santos o tempo todo. Quando a gente era menor, a mãe dizia: não faça isso na igreja, não faça isso na igreja. Na verdade, a igreja somos nós. Não faça isso na igreja. Eu e você somos a casa e a habitação de Deus. O salmista, claro, a revelação de Deus é progressiva, nem sempre tinha esse entendimento, mas nós, com o entendimento mais completo do texto, podemos então interpretar este salmo dizendo o seguinte: Senhor, como são amáveis os tempos em que nós estamos buscando a Tua presença. Como é bom um tempo dedicado a Ti. Como é bom estar com Cristo, como é bom ser de Cristo, visto que o tabernáculo é o próprio Cristo e Ele tabernaculou entre nós, e nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos então o lugar em que Deus habita. Nós precisamos cultivar aquilo que havia no tabernáculo, que é a glória de Deus em nosso próprio corpo, em nossa própria vida. É por isso que o nosso catecismo diz que o objetivo principal, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque nós somos o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Por isso o profeta Isaías diz assim: dispõe-te, resplandece, para que vejam a tua luz e os homens se aproximem do Senhor. O próprio Jesus disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, o que nós mais precisamos entender como prioridade para um ano que finda e um ano que se inicia é que Deus habita conosco, que Deus quer ter comunhão conosco. A parte mais valiosa, mais preciosa, mais fundamental das nossas vidas e que servirá
para o sustento de todas as outras áreas da nossa vida é a busca pela presença de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, como foi 2024 para você, na perspectiva de alguém que busca a presença de Deus? E talvez você reconheça que foi um ano fraco, foi um ano que poderia ser melhor. Eu poderia ter lido mais a palavra, poderia ter mais regularidade na leitura, eu poderia ter buscado mais a Deus em oração, eu poderia ter organizado melhor o meu tempo para o percurso que eu faço até o trabalho. De repente eu ia escutando a pregação da palavra de Deus, ou os louvores do Senhor, ou seja lá no momento em que você está fazendo uma caminhada e um exercício físico na academia, quem sabe ao invés daquela playlist você pode trocar por uma playlist de cânticos espirituais que possam estar ali te ajudando a você estar mais conectado com Deus. Enfim, hoje, irmãos, nós temos uma variedade tão grande de recursos à nossa disposição que às vezes nós os desperdiçamos, como alguém que tem abundância, não é? Por exemplo, é comum quando você tem uma casa onde tem um pé de acerola, você vê as acerolas lá pelo chão, né? Aí quem não tem diz assim, se eu tivesse um pé de acerola lá em casa como esse, eu não ia deixar nenhum, eu ia fazer suco todo dia. Aí quando você vai morar numa casa que tem um pé de acerola, aí você vê as acerolas caindo e não pega todas. Eu estava pesquisando algumas informações até para colocar no boletim, e eu estava vendo como uma tribo, um povo na ilha de Java foi alcançado pela graça de Deus através de rádio, da transmissão do pessoal da Rádio Transmundial, no caso a Rádio Transmundial Internacional, que é um trabalho evangelístico através de ondas sonoras, ondas de rádio. E eu fico pensando assim, meu Deus, a gente tem tanta rádio evangélica, aqui, às vezes até para encontrar uma boa é difícil, mas a gente tem a oportunidade de ter no celular a Bíblia em áudio, nós podemos ouvir a Bíblia. Então de repente você está fazendo uma caminhada e pode colocar lá os salmos todos para ouvir os salmos enquanto está caminhando. Daí você pode estar fazendo exercício lá na sua bicicleta ergométrica e estar escutando o Evangelho de João. Você já pensou um privilégio desse? Ouvindo uma pregação, ouvindo uma canção. São tantas coisas, irmãos, que nós temos, tantos recursos para a nossa edificação, que às vezes, como as mangas ou as acerolas do nosso quintal, às vezes nós desperdiçamos, mas é porque temos. Talvez se não tivéssemos, nós daríamos mais valor. Eu penso, irmãos, que nós precisamos rever aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. Observe que o salmista começa dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Você já percebeu que tudo o que você ama, você faz com intensidade? Você busca? É simples. Nós somos motivados pelas nossas afeições, pelos nossos amores, por aquilo que provoca paixão no nosso coração. Então, eu não preciso, por exemplo, dizer para quem gosta de velocidade, vamos dar uma corrida de carro. Você não precisa insistir. Você não precisa insistir, por exemplo, para um músico, vamos tocar juntos. O músico já fica animadíssimo. E seja qual for a sua paixão, leitura, corrida, exercício físico, ou até mesmo aquele esporte dormir, que é um esporte muito praticado, comer, comer. A gente não precisa, você precisa insistir muito para a gente comer os doces da Janita Cakes, agora final de ano, fazendo aquele jabá, aquela propaganda. Você não precisa, Na verdade, a gente precisa de um bom regime, A começar de mim, a gente precisa de um bom regime. Mas agora tem a versão light, tá? Janita Cakes, você pode procurar e tem lá no catálogo no Instagram. Nós não precisamos, por quê, irmãos? Porque a gente sente prazer. E aquilo que é prazeroso, a gente não precisa fazer com dor. A gente faz, na verdade, com alegria. Então, o que nós precisamos, na verdade, não é simplesmente de disciplina,
na leitura da palavra e da oração, embora a disciplina seja importante. O que nós precisamos não é de um lugar específico. Tem gente que assistiu o filme Quarto de Guerra e até agora está esperando um quarto livre para fazer o seu quarto de guerra. O quarto de guerra é qualquer lugar que você tiver. Não espere ter um quarto reservado, específico para orar, igual a mulher do filme. Não, irmãos. Onde nós estivermos é lugar de guerrear em oração. No quarto, na sala, no banheiro, escolha o seu lugar. Mas dedique tempo a Deus em oração. Mas nós só faremos isso de forma intencional quando as nossas afeições forem mudadas. E isso, irmãos, só acontece com arrependimento. Arrependimento. Geralmente nós pensamos que arrependimento é para alguém que cometeu alguma coisa grave, né? Mas quando nós colocamos qualquer amor acima do nosso amor a Deus, nós já estamos pecando. Esse é o pecado da idolatria. Por isso o resumo da lei da primeira tábua é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quem de nós aqui é capaz de dizer: eu amo a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento? Porque quem faz isso cumpriu a lei. Nós precisamos reconhecer: há coisas que nos chamam mais atenção do que a busca pela presença de Deus. Quantas vezes esse ano você passou pela sua Bíblia assim, e a tua Bíblia te chamou: você vai me ler ou não vai, miserável? E você disse assim: daqui a pouquinho eu vou ler. Deixa primeiro eu resolver isso aqui. Não, primeiro eu tenho os pratos. Não, primeiro deixa eu ver aqui as notícias. Não, primeiro... E aí chega no final do dia, não sei se você já levou essa pancada, eu já. No final do dia, ela olha para mim de novo e diz assim: e aí? Dá para dar o restinho do tempo? E você envergonhadamente vai ler a Bíblia que você poderia ter lido como prioridade durante o dia. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que temos ídolos no nosso coração e que a idolatria não é um pecado cometido apenas pelos romanistas que adoram imagens de escultura. Nós temos os nossos ídolos invisíveis que batem à porta do nosso coração e que, se nós não fecharmos e fizermos o Senhor habitar dentro do nosso coração, eles vão entrar. Nós precisamos expulsá-los, mas para nós colocarmos esses ídolos para fora, a casa precisa estar cheia. O nosso coração precisa ser redirecionado a amar a Deus sobre todas as coisas, amar com toda a força, amar com todo o coração, amar com todo o entendimento. E para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Observe que quando o Senhor Jesus fala isso a uma das igrejas lá do Apocalipse, da Ásia Menor, se não me falha a memória, a igreja de Éfeso, a ideia ali não é que a igreja era ruim de doutrina, não era que a igreja era ruim na pregação, tinha tudo isso, mas faltava o coração, faltava o interior. E, meus irmãos, nós queremos ser mais do que uma igreja fiel na doutrina. Nós queremos ser mais do que uma igreja que proclama a verdade da palavra de Deus, o que é muito importante. Mas nós queremos ser uma igreja que ama o Senhor Jesus, que se relaciona com Jesus como uma pessoa, que tem afeição, que sente o coração bater mais forte por Ele. Nós precisamos voltar, irmãos, a não apenas crer, o que é muito importante, mas também cultivar a afeição pelo Senhor, ao ponto de que isso transborde o nosso coração, mova as nossas emoções. Às vezes nós olhamos os extremos, né, principalmente do movimento neopentecostal, com relação às emoções, dizemos assim: não, mas nós somos presbiterianos e nós não nos emocionamos. Não é isso. Pelo contrário,
A nossa fé deve ser uma fé verdadeira, firme, mas ao mesmo tempo deve ser uma fé que move o nosso coração, que nos faz transbordar de alegria, de fervor, de fé, de graça da parte do Senhor. Nós precisamos sim, irmãos, ter mais zelo pela busca na presença do Senhor, sermos mais constantes, sermos mais intencionais na leitura da palavra, na oração, na prática do jejum. Talvez esse ano você não tenha jejuado um tempo, ainda que curto sequer. Meus irmãos, é hora de nós entendermos que a coisa mais amável do mundo não é ter o nosso salário na conta, não é ter os nossos negócios prosperando. A coisa mais amável do mundo é cultivarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Mas às vezes nós queremos usar Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe. E achamos que porque a coisa está dando certo, Deus está nos abençoando. Cuidado com a operação do erro. A operação do erro às vezes se movimenta no sentido de que Deus vai abençoando, mas depois Deus puxa. Para você perceber que você depende só dEle, da graça dEle. A minha alma suspira e desfalece. Veja, irmãos, que coisa. Suspira e desfalece. Talvez essa seja uma linguagem tão apaixonada, né? Que a gente possa lembrar daquele tempo em que nós encontrávamos a nossa namorada, o nosso namorado, né? E a gente a via, né, pela primeira vez. Lembra lá do comecinho do namoro? Aí por isso o texto diz assim: volta ao primeiro amor, né? Aquele amor apaixonado. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O que é que faz você ficar assim abismado? Que seja a presença do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Assim como o pardal encontrou uma casa e a andorinha um lugar para ser acolhida ao seu ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, né? Adonai Sabaoth, Rei meu e Deus meu. Veja, irmãos, o que o salmista está dizendo é: assim como o pardal, a andorinha encontram o seu lugar, não há outro lugar em que eu encontre mais paz, mais alegria do que na presença do Senhor. E aí vem as bênçãos decorrentes disso. Observe o verso 4: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, um vale, né, árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Lembram lá da chuva do Negueb, né? As torrentes do Negueb, quando entravam assim invadindo. Assim, irmãos, acontece com aqueles que decidem, pela graça de Deus, priorizar, redirecionar, recolocar o seu amor, as suas afeições no lugar certo. O Senhor os abençoa, faz com que a sua vida seja uma vida de louvor. O Senhor o fortalece, e mesmo quando ele passa por um vale árido, ou seja, por uma situação de dificuldade, parece que está passando por um manancial coberto pela primeira chuva. Vão indo de força em força. Deus renova, meus irmãos, aqueles que o buscam. Às vezes nós chegamos no final do ano, estamos só o caco. Mas porque muitas vezes, queridos, nós somos tomados pelas adversidades, pelas lutas da vida, principalmente porque ao invés de nós descansarmos no Senhor, muitas vezes nós preferimos resolver as coisas à nossa própria maneira.
É natural que nós fiquemos mais cansados quando nós buscamos fazer as coisas ao invés de descansar em Deus. Lutero dizia assim que sempre tinha um tempo dedicado à oração pelas manhãs, mas quando ele estava muito ocupado, ele orava mais ainda. Dá para entender a lógica diferente? Então, às vezes, nós saímos de manhã, temos um turbilhão, temos uma semana aí cheia de bronca para resolver. Aí a gente diz assim: então, vou resolver primeiro as minhas coisas, aí depois eu busco ao Senhor. Como deveria ser o contrário. Porque quando você busca ao Senhor e o Senhor vai adiante de você e de mim, talvez essas broncas nem prossigam. Ele pode quebrar grilhões, ele pode quebrar correntes, ele pode endireitar caminhos tortuosos. Mas às vezes, por conta da teimosia do nosso próprio coração, por querermos fazer as coisas à nossa maneira, muitas vezes nós nem consultamos ao Senhor nas decisões que vamos tomar. E às vezes Deus fica tão triste com isso que diz como fez com o povo de Israel: eu vou deixá-los para que eles andem segundo a teimosia do seu próprio coração. Às vezes a gente não faz assim com os nossos filhos, a gente orienta, avisa, informa, corrige, insiste, mas tem hora que a gente diz assim: olha, fulano vai precisar quebrar a cara para aprender. Não é assim conosco? Com os nossos filhos é assim, às vezes é assim na nossa vida espiritual. Deus está dizendo assim: por que você primeiro não descansa em mim? Ou como diz a canção: é meu somente, meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é que nós vamos ficar deitados porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas a ideia do salmo ali é que nós descansamos em Deus, e até mesmo quando nós não estamos trabalhando, Deus trabalha em nosso favor. A questão é que muitas vezes nós andamos tão ansiosos com o que comer, com o que vestir, que o nosso coração não consegue repousar diante daquele que pode todas as coisas e que já sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós falarmos. Então, na verdade, muitas das guerras que nós compramos no dia a dia são batalhas desnecessárias, muitas delas. Porque se nós descansássemos em Deus, confiássemos no Senhor, colocássemos diante do Senhor todas essas batalhas, talvez muitas delas se dissipariam. E às vezes nós canalizamos forças para essas batalhas, quando na verdade a nossa força vem do próprio Deus, e é Ele quem nos fortalece. E na força do Senhor nós somos vitoriosos, mas na nossa própria força nós somos fracassados e derrotados. Meus irmãos, como nós precisamos rever as nossas prioridades. Observe o que diz o texto: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O ungido era o servo do Senhor e é o povo de Deus, é o povo ungido do Senhor. Aqui o salmista diz: pois um dia nos teus átrios, o átrio, o local específico do templo, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Você sabe que estar à porta da casa de Deus não era uma situação comum para um judeu. Um judeu tinha o privilégio de entrar no templo e não ficar à porta. À porta ficavam os gentios, no pátio dos gentios, no máximo. E à porta ficavam também os eunucos, as pessoas que estavam impuras, entre tantas outras coisas. Aí o salmista diz assim: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Lembra do eunuco, lá o alto oficial de Candace, a rainha da Etiópia? Lembra que ele foi ao templo adorar ao Senhor? E voltando do templo, certamente como eunuco, ele ficou à porta da casa do Senhor.
E quando ele voltava no deserto, o Senhor o encontrou no caminho, através do seu servo Filipe, que lhe expôs a Escritura a respeito de Jesus, e ali ele foi alcançado pela graça de Deus. Era o que acontecia a um eunuco, alguém que ficava à porta. Um judeu jamais se imaginava à porta, ele sempre queria estar nos átrios, lá no mais profundo possível. Mas o salmista diz assim: é melhor até estar à porta do que permanecer nas tendas da perversidade. Meus irmãos, como nós precisamos entender que a busca pela presença de Deus, ainda que nós sejamos pecadores, impuros, ainda que nós sejamos fracos, é melhor do que qualquer outra coisa deste mundo. E às vezes nós estamos trocando a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Às vezes nós estamos trocando as prioridades. Nós temos mais prazer em outras coisas do que de estar na presença de Deus. E hoje o Senhor está dizendo: volta ao primeiro amor, volta às práticas das boas obras, volta a entender que o meu amor é a coisa mais importante que há na sua vida. Às vezes nós ficamos até prolongando, né, irmãos? Não, mas mas deixa primeiro eu resolver tal coisa, deixa primeiro eu vou colocar tal coisa em ordem, e aí eu vou começar a buscar a presença do Senhor. Você lembra que Jesus disse assim: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado para sermos servos de Deus, discípulos de Jesus, é radical e é urgente. Não há nada mais urgente que você precisa resolver na sua vida, e eu preciso resolver na minha vida, senão a requalificação das nossas afeições. Nós precisamos urgentemente colocar Deus em primeiro lugar. Faltam 2 dias para o final do ano, e talvez você precisa resolver se vai pintar a casa ou se não vai, se vai ajeitar o carro ou se não vai, se vai comprar roupa nova ou se não vai, se vai fazer a ceia de ano novo, se não vai. Tudo isso é massa, organize tudo, mas não esqueça da sua prioridade maior. Reorganize a sua vida com Deus. Reorganize as suas prioridades. Não espere o romper do ano. A partir de amanhã, leia a sua palavra, leia a Bíblia. Busque ao Senhor em oração. Reorganize a sua vida hoje. O dia é hoje. Por isso o Salmo 95 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Reorganize, coloque as coisas em ordem. O verso 11, há uma promessa: pois o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Veja, irmãos, é lindo a gente poder ouvir isso, né? Porque aqui nós estamos dizendo que Deus deve ser a prioridade máxima da nossa vida. E às vezes a gente fica pensando assim: mas eu tenho tão pouco tempo, se eu fizer isso tudo, não vai sobrar tempo para as outras coisas. Meus irmãos, Deus não vai sonegar de você nenhum bem. Deus tem bênçãos para dar, para conceder àqueles que o buscam de todo o coração. Quantos textos das Escrituras nós não ouvimos sobre isso? O profeta Isaías diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E qual era o principal pecado de Israel? A idolatria, colocar outras coisas no lugar de Deus. Se nessa noite nós ouvirmos a voz do Senhor, Ele nos dará a capacidade de nós reorganizando as nossas emoções, as nossas afeições, os nossos amores. Deus não vai deixar de te dar trabalho, Deus não vai deixar de te dar dinheiro, Deus não vai deixar de te dar família. Pelo contrário, todas essas coisas só têm importância se você tiver o Senhor ao teu lado. Se não, lembremos do que nos disse Salomão, já na sua velhice. Ele diz assim:
que procurou felicidade nas mulheres, e teve muitas mulheres, todos nós sabemos. Procurou a felicidade no vinho, plantou vinha. Ele também gostava muito de música, contratou músicos para tocarem. E todo mundo sabe que músico ama música, né? Então imagina você ver um rei rodeado dos melhores músicos. Ele diz, ainda faltava alguma coisa. Ele procurou então tudo que ele podia, dinheiro, riqueza, tudo. Ele se cercou de tudo, de conhecimento, de livros. Mas no final da sua vida ele diz assim, de todas as coisas, a suma é, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Salomão precisou ficar velho para entender que não lembrou do seu Criador nos dias da sua mocidade. Vieram os maus dias, nos anos nos quais ele disse, não tenho mais prazer. E agora, como um velho, ele quer alertar os jovens, dizendo, lembra-te do teu Criador. E para todos ele diz, a suma é, teme a Deus e anda nos seus caminhos. E aí nós dizemos assim, o rei Salomão foi o rei mais sábio. Ótimo, ele foi, no final da sua vida. E nos ensinou lições para nós vivermos a nossa vida toda. Uma vida sábia. E qual é a sabedoria de Deus, irmãos? Amá-lo acima de todas as coisas. Essa é a suma, o resumo. Se nós pudermos pensar em algo como guia para as nossas vidas, é teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Coloca Deus como prioridade. O ame acima de todas as coisas. E Ele não vai deixar que nenhuma das suas bênçãos sejam impedidas de chegar até você. Tudo que nós precisamos, irmãos, é reavaliar o nosso coração. Reavaliar. E depois de reavaliarmos, colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Mas lembre sempre, Deus em primeiro lugar. Ele deve ser o nosso amor maior, por quem o nosso coração bate mais forte. Ele deve ser o motivo da nossa exultação e da nossa alegria. Ele deve preencher a nossa vida de prazer, de gozo e de satisfação. E como nós podemos alcançar isso, irmãos? Disciplinando o nosso coração. E quanto mais perto de Jesus, mais apaixonado por Ele você será, e mais vai querer viver para a glória e louvor dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.